Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver e assim nós vamos acerenando a nossa mente, nosso coração, né? Relaxando as nossas pernas, nossos braços, para que possamos com tranquilidade aproveitar da melhor maneira possível esse momento, né? Voltar todo o nosso pensamento, o nosso sentimento nesse ambiente que desde as madrugadas já está preparado para nos acolher, pelo plano espiritual, pelos mentores espirituais dessa casa, que sabem das nossas necessidades, mas nós temos que nos abrir para poder acolher aquilo que vem de melhor para nós, né? E hoje, com muita alegria também, nós queremos agradecer o auxílio das cestas básicas que a gente distribui para as famílias carentes e todo esse auxílio também das pessoas que têm colaborado com o enxoval dos bebês, né? Porque nós estamos tendo até uma certa dificuldade, lógico, porque nós estamos distribuindo muito enxoval, né? De repente abriu-se as portas do céu e jogaram os anjos aqui para baixo e a gente não está dando conta. Só hoje eu fiz 4 cadastros na minha casa. Já fora uma lista que está ali do lado, então eu vou fazendo cadastro, porque eu tenho que analisar a carteirinha de posto de saúde, documentação, onde mora, como é que está a situação. É terrível, terrível. E você não tem como falar não, né? Você chega ali no CDHU, na hora que você entra no apartamento, você chora. Então, agradecer muito quem está colaborando com a gente, tá bom? Com o enxoval, com as cestas básicas e com todo o trabalho da nossa casa também. A presença de vocês já é uma grande colaboração. Dá uma força para a gente seguir adiante, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, bem acolhidos. Hoje nós não vamos ter a evangelização, nem quinta-feira que vem, né? Porque a Aninha está fazendo um curso, mas depois já tem o acolhimento para nossas crianças também, que ficam lá para aprender alguma coisa de melhor nesse mundo, né? E assim agradecidos que nós estamos, nós vamos levando o nosso pensamento em nosso Pai Criador, em nosso Mestre amado Jesus. Vamos relaxando a nossa mente, o nosso coração, abrir o nosso pensamento, a nossa mente para acolher a figura doce e meiga de Jesus, o seu olhar compassivo, amoroso, seus braços abertos, olhando para cada um de nós e dizendo: vem e me segue, nos acalentando nos momentos difíceis. Só Ele pode nos auxiliar, nos socorrer. Que Jesus possa envolver a cada um de nós. Que esta noite, Senhor Jesus, esse banquete espiritual tão ricamente preparado, seja uma luz no espírito de cada um de nós. As nossas almas ainda tão imperfeitas, necessitadas de luz, porque ainda nos encontramos presos nas trevas das nossas imperfeições, do nosso egoísmo, das nossas vaidades. Senhor Jesus, nesse momento nós abrimos o coração e rogamos, Mestre Divino, que derrame um bálsamo da Tua luz em cada um dos irmãos aqui presentes, encarnados, e todos os desencarnados que se encontram ao redor, aqui dentro, também carentes e necessitados como nós, da Tua luz e do Teu amor. Que Jesus envolva com muito amor a nossa palestrante da noite, a nossa querida Carol, que com tanto carinho vem dar a sua contribuição também nessa obra que é do nosso Mestre, para que nós possamos um dia conquistar esse tão desejado mundo melhor, esse mundo de regeneração. Mas não haverá regeneração enquanto nós, seres humanos, não nos regenerarmos das nossas imperfeições. E o único caminho é Jesus. Que a Carol seja envolvida com muito amor por cada um de nós. Que possamos emanar até ela energias de paz, de amor, de tranquilidade. Que o seu mentor querido possa envolvê-la com muito carinho, para que ela possa transmitir a todos nós tudo aquilo que ela se propôs a fazer. E é com muita gratidão que nós vamos então iniciando esse momento, pedindo licença à espiritualidade, ao mentor espiritual dessa casa e sua legião de companheiros, agradecendo a Deus, a Jesus, por esse momento que nos oferece,
para acalentar os nossos sofrimentos e as nossas tribulações. Que esses momentos que estamos aqui reunidos, muitos de nós, com certeza, é uma resposta às nossas orações, quando rogamos a Deus ajuda em alguma situação e de repente Ele oferece uma oportunidade como essa para atender às nossas preces. Geralmente Ele dá a resposta de uma forma que algumas vezes não conseguimos entender. Basta cada um de nós aproveitar o momento. E a Ti, Senhor, eu levo a nossa prece, que o Senhor nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte do universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor, o pão do corpo, o pão da alma. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que conseguimos perdoar quem nos ofende. Não nos deixes cair nas tentações do mundo, porque são muitas, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do mal que habita dentro de nós, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ganância, a ambição, as imperfeições, os vícios químicos, vícios materiais. Perdoa, Senhor, e nos livra do mal maior, que é vivermos afastados das vossas divinas leis e dos ricos ensinamentos do vosso Mestre Jesus. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, e uma boa palestra a todos nós. Carol, agora é contigo, minha linda. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui nessa casa de luz, de oração. Que Jesus possa nos envolver, nos trazer boas inspirações e que possamos absorver do máximo, o máximo que conseguirmos das lições, da lição dessa noite, né? Da doutrina espírita. Na noite de hoje falaremos sobre orgulho. É uma lição tirada do livro As Dores da Alma, de autor espiritual Hamed. Antes de falarmos sobre orgulho, eu vou ler um trechinho da introdução desse livro. Hamed diz algo muito interessante. Ele fala o seguinte: os antes denominados 7 pecados capitais, que nós ouvíamos tanto, né? Quais são os 7 pecados capitais? Preguiça, inveja, ira, gula, orgulho, luxúria e avareza, né? Então, os antes denominados 7 pecados capitais, hoje, graças às doutrinas psíquicas, esses pecados são considerados desajustes, neuroses, desequilíbrios íntimos. E hoje sabemos que esses pecadores precisam de autoanálise, reparação e tratamento, e não de condenação, repressão ou castigo. O que ele nos traz de reflexão logo na introdução do livro já nos serve para entendermos que as pessoas tendem a condenar, a punir, né? Porque, vamos condenar ele, olha só como ele é preguiçoso, nossa, como ele é orgulhoso, como ele é guloso, a gente já vai condenando, julgando, punindo, esquecendo-se que, Hamed nos diz, todos somos alunos na escola da vida. Todos nós aqui somos alunos na mesma escola, planeta Terra. Ninguém aqui é inspetor, ninguém é professor, ninguém foi promovido. Todo mundo é aluno. E a partir do momento que eu, aluna, me acho expert em determinado assunto, lembrando que é impossível vocês dominar totalmente um assunto, mas quando eu acho que eu sou bem melhor do que alguém naquele assunto, é o que? O meu orgulho já, né, sobressaindo. Só que eu esqueço que a fulana ali do lado, que também é aluna como eu, às vezes ela é muito melhor em outro assunto que eu não sou. Daí dessas desigualdades que Deus nos coloca na mesma escola.
justamente para que nós possamos aprender uns com os outros. Quando nós estamos na escola, tem alunos que têm facilidade para humanas e outros para exatas, não é? E se eu sou muito boa em matemática, se eu fico orgulhosa disso, e eu não quero dividir o meu conhecimento com a minha amiga, eu vou me dar mal quando chegar lá em ciências, porque ela também não vai dividir o dela comigo. É a mesma coisa aqui nesta escola da vida que estamos. E Hamed ainda continua. As dores da alma são as educadoras ou instrutoras particulares que a vida nos concedeu. Então, se nós somos os alunos, quem nos instrui, quem nos educa? As dores da alma. Porque é a partir das dores, dos problemas, das aflições que nós vamos aprendendo, que nós vamos crescendo, que nós vamos evoluindo. Mas de onde vêm essas aflições? Porque nós temos o costume de fazer o quê? Sempre culpar o outro, né? A gente culpa até os espíritos. Fala, eu acho que eu tô com encosto, porque eu tô com muito problema. Coitado, o espírito não tá nem aí pra você. E a gente tá lá culpando os espíritos. Ou a gente fala assim, não sei o que eu fiz na encarnação passada, que nessa, olha, eu tô pagando. Né? A gente vai jogando a bola. Podia até ser eu, mas não foi agora. Porém, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que a grande maioria das nossas aflições são causadas por nós mesmos aqui agora, nessa encarnação. E como nós conseguimos fazer essa proeza? Através dos nossos desequilíbrios, dos nossos desajustes, de tudo aquilo que nós temos de ruim ainda dentro de nós e não trabalhamos isso. E aí a gente vai se embolando cada vez mais. E de todos aqueles desajustes, de todos aqueles males, qual é o pior deles? O orgulho, que Jesus tanto se empenhou em combater. A questão 785 do Livro dos Espíritos nos diz que o orgulho é o maior obstáculo do progresso. Por quê? É do orgulho que desencadeia todos os outros males, todos os outros defeitos. É pelo orgulho que nós brigamos, é pelo orgulho que nós nos melindramos, é pelo orgulho que nós não perdoamos e muitas vezes até deixamos de amar. E se eu não perdoo, se eu não demonstro o meu amor, o meu afeto, se eu não aumento as minhas virtudes, porque o orgulho não deixa, como eu vou crescer? Como eu vou passar de ano nessa escola que estamos? Então, o orgulho é o pai de todos os males. E o que significa o orgulho? O orgulhoso é aquela pessoa que pensa assim, eu sou melhor que você, eu não erro, eu sou melhor e pronto. Ele é diferente do vaidoso, né? Que a gente confunde muito orgulho com a vaidade. O orgulhoso, ele pensa, eu sou melhor que você, a sua opinião não me importa, já que eu sou melhor mesmo, né? A vaidade é diferente. O orgulhoso, ele se acha melhor. O vaidoso, ele quer mostrar para todo mundo que é melhor. O vaidoso, ele precisa da plateia, ele precisa do que as pessoas pensam. O orgulhoso não importa, ele já sabe que ele é. E Hamed já nos traz logo no começo da lição, ele fala sobre desprezo e menosprezo, que são frutos do orgulho. Desprezar é manifestar desconsideração por alguém. E menosprezar é se colocar acima de tudo e de todos, avaliando tudo com arrogância. Olha que interessante ele fala, avaliando tudo com arrogância do alto da torre do castelo do nosso orgulho. Então, menosprezar é aquele que olha ali de cima para baixo. E nós temos uma cultura muito errônea sobre desprezo e menosprezo. Porque nós associamos as pessoas que são bem-sucedidas, pessoas poderosas, com o menosprezo. Nós achamos que é comum uma pessoa, um chefe de uma empresa, uma pessoa rica, tratar os outros com arrogância, com menosprezo, né? A gente já considera assim. Então, quando a pessoa chega e fala assim, você sabe com quem você está falando? Nós pensamos, nossa, ele deve ser importante. Na verdade, ele é orgulhoso, né?
Uma pessoa entra num cargo mais simples numa empresa e ele é sempre menosprezado pelo chefe. O chefe não cumprimenta, trata ele com arrogância, e ele começa a reclamar, fala, mas quem esse moço pensa que é? Como ele trata assim os outros? E o tempo vai passando, e aquele mesmo funcionário, ele vai crescendo, até que um dia ele vira o chefe. E como que ele age? Da mesma maneira. Porque nós achamos que agindo assim, com arrogância, com prepotência, demonstra o nosso poder, demonstra a nossa grandeza. É uma cultura errada. E quando nós pensamos qual é o maior exemplo que nós já tivemos aqui? Jesus. Quantas vezes ouvimos falar que Jesus tratou alguém com menosprezo, com arrogância, desprezando alguém? Nunca. Jesus era firme nas suas colocações. Ele não era ali bonzinho, ele falava, tá bom, vai, pode ser. Não, ele era firme, isso, esse é o certo, esse é o errado, mas ele não tratava com menosprezo. Ele se igualava a todo mundo. Ele tinha a humildade como a sua maior virtude. Ele nunca se achou melhor do que ninguém. Assim como tantas pessoas caridosas que encarnaram aqui, como Madre Teresa de Calcutá, olha o trabalho que ela fez, grandioso. Quando ela tratou alguém com menosprezo, com arrogância, não ouvimos falar. E por que nós vamos seguir o chefe da empresa que trata todo mundo com arrogância e menosprezo? Né? A gente às vezes não para raciocinar. Outra coisa, nós sempre associamos o orgulho a pessoas ricas, poderosas, porém não é isso. Todos nós somos orgulhosos. Tem muita gente que é pobre e é orgulhosa. Tem orgulho em todos os lugares. Graças a Deus nós somos espíritas, né? Já aprendemos muito e aqui a gente está livre do orgulho. Mas Hamed nos diz, quem acha que não tem orgulhoso no meio religioso está bem enganado. Ele nos diz, nos meios religiosos, os orgulhosos não só representam papéis de virtuosos, como também acreditam que são. Eles acreditam que são. Eles não estão fazendo para mostrar, para fingir para os outros. Não. O orgulho, ele é tão traiçoeiro porque ele é silencioso. Quando você acha que você não é orgulhoso, aí que ele é perigoso. Porque você está sendo orgulhoso e não está reparando em qual lugar você está sendo. Quando você repara, fala, eu sou em determinado momento, aí pelo menos você está vendo. O problema é quando você acha que não é. Aí é que é o perigo, porque eu vou contar uma notícia para vocês. Todos nós somos. Em algum momento nós somos. E, aliás, se a gente parar para pensar, em muitos momentos nós somos. Né? Então, aqui, principalmente no meio religioso, é perigoso porque a gente tem orgulho de ser humilde. Vocês já repararam? A pessoa pensa assim, eu sou muito boa. Eu vou em todas as palestras, eu já li todos os livros da doutrina, eu ajudo no bazar, eu ajudo no enxoval, eu dou sopa para os pobres, eu dou minhas coisas, eu sou muito boa. Já a fulana, minha vizinha, coitada, só vê novela, fica fofocando na rua. Essa daí, coitada. Aí a gente pensa o quê? Que como eu sou muito boa, eu tenho direito de criticar a fulana. Eu sou melhor do que a fulana, ela não faz um terço do que eu faço. Então eu julgo, eu critico. Isso é o quê? O orgulho. O orgulhoso, ele critica sempre. Então pode reparar, quando você critica alguém, é o seu orgulho sobressaindo. Só faz isso quem é orgulhoso. Porque o humilde, a humildade é o contraponto do orgulho, né? O orgulho está aqui, a humildade está aqui. O humilde, ele não critica ninguém. Sabe por quê? O humilde, ele em nenhum momento, ele se acha melhor do que alguém. Em todos os momentos, ele entende que ele é um aluno na escola da vida, como todo mundo. Que se a fulana errou naquele ponto, é porque ela ainda não aprendeu aquilo como ele aprendeu, mas ele pode errar em outro ponto. Então ele não vai criticar ela, porque ele entende que ele também erra, ele enxerga os seus erros. Hamed nos traz nessa lição alguns exemplos de como age uma pessoa de personalidade orgulhosa. Primeiro ele diz que a pessoa tem um impetuoso interesse
em tudo aquilo que se convencionou a chamar de certo e errado, como se criasse sua própria cartilha do bem fictícia. Quer dizer, a pessoa cria o que é certo para ele, não necessariamente é para o outro. Mas para ele é a cartilha dele, aquilo é o certo e todo mundo tem que fazer aquilo que ele faz. E ponto final. Como ele criou a cartilha, ele pode mudar. Ele tem domínio completo, né? Ele tem inquestionável autoridade na própria cartilha que ele criou. Por exemplo, eu gosto de chegar um pouco mais cedo no meu trabalho. Eu gosto, é uma característica minha. Aí o meu colega um dia chegou 1 minuto atrasado. Eu já começo que absurdo. Não sabe que tem que chegar antes para arrumar as coisas? Chegou atrasado? Mas quem falou que eu sou o chefe? Quem me deu o direito de criticar, de fiscalizar os outros? Eles nem sabem o que é certo e o que é errado para mim. E o orgulhoso sempre acha isso. A compulsão de querer controlar a vida do outro é fruto do nosso orgulho. Outro exemplo que ele dá: o orgulhoso se autodenomina bem intencionado. Tudo que ele faz é com boa intenção. Sustenta a aura de pessoa delicada, evoluída, mas, ao mesmo tempo, é severo crítico. Ou seja, por mais que ele se ache sempre melhor, sempre desprendido, mais evoluído, ele está sempre criticando quem não é como ele, quem não faz o que ele faz. Exige obediência absoluta, são preocupados com ordem, disciplina, mas se irritam ao primeiro gesto que fuja daquele padrão. E aí, quando nós vemos esses exemplos que Hamed nos traz, não é para a gente pensar assim, agora eu já sei como que o orgulhoso faz, vou começar a olhar na minha família, ver quem é que faz isso, vou começar a olhar no meu trabalho, até na casa espírita, né? Que agora a gente descobriu que aqui todo mundo é orgulhoso, você começa a olhar para o do lado. Só que não é essa a intenção de Hamed quando nos trouxe essa lição. A intenção dele é o contrário, é você não olhar para o do lado e olhar para você. Começar a reparar nas minhas atitudes, em quais momentos eu estou agindo assim. Em quais momentos eu estou achando que aquilo é o certo e ponto final, só que para os outros não é. E eu estou criticando e apontando as falhas alheias, esquecendo-se que todos somos alunos na escola da vida. Então, muitas vezes nós fazemos algo, queremos ajudar as pessoas, né? Olha, faz dessa maneira, faz daquela maneira, com boa intenção. Porém, muitas vezes é fruto do nosso orgulho apenas querer criticar. Tem uma diferença de auxiliar com a caridade ou auxiliar pelo orgulho. A caridade é simples. A maior virtude da caridade é a humildade. Eu auxilio porque eu entendo que aquele irmão que é meu irmão está passando por uma dificuldade que amanhã pode ser eu. Eu auxilio como bom samaritano que ajuda e passa. Não quero nada em troca. Quando eu auxilio como orgulhoso, bem intencionado, eu estou sempre criticando. Eu estou sempre auxiliando para mostrar que eu sou melhor do que ele naquele ponto. E quando eu faço a caridade com ostentação, quando eu faço a caridade para mostrar para os outros que eu fiz, quando eu faço a caridade humilhando aquele que eu ajudei, isso é orgulho. E não vale de nada essa ajuda que você deu. De nada. Isso já está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a ilusão que o orgulho nos traz é o seguinte: querer controlar a vida dos outros, querer criticar o que os outros fazem, achando que isso vai nos trazer a felicidade. Mas o erro do orgulhoso é querer que as pessoas se encaixem nas próprias expectativas. Nós não podemos mudar as pessoas. Não podemos mudar quem quer que seja. Porque cada um aqui veio com uma tarefa para ser realizada. E tem que ser realizada por mim mesmo. E não adianta eu querer realizar a tarefa dos outros. Cada um está ali no seu nível. Às vezes a pessoa tem que aprender aquilo que você já aprendeu. Olhe para frente, veja as coisas que você precisa aprender. A lição nos traz a passagem de João 8. Eu acredito que todos aqui já conheçam, mas eu vou lembrar.
trouxeram os fariseus, os escribas, trouxeram uma mulher flagrada em adultério a Jesus. Eles queriam testar Jesus, né? E falaram, olha, mestre, essa mulher pecou, essa mulher errou. E Moisés nos disse que deveríamos apedrejá-la. O que você nos diz? E Jesus, muito calmamente, falou aquela frase que todo mundo conhece. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso tocou cada um, eles foram embora, ficou apenas a mulher e Jesus. Então Jesus virou para a mulher e disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Vamos reparar que Jesus, ele não criticou, não censurou a atitude inadequada da mulher, mas ele propiciou a autoconfiança nela, para que ela encontrasse por si mesma os valores. E aí eu me pergunto, e se fosse eu no lugar de Jesus? Porque Jesus, ele tinha tudo para se achar, né? Ele já tinha um monte de seguidores. Imagina os jovens hoje, então, com rede social, que é cheio de seguidores, já fica tudo se achando. Imagina Jesus, onde ele ia era cheio de gente. Chamava ele de mestre, de senhor, né? Eu já ia me achar com certeza, mas Jesus não se achava. Mesmo ele fazendo certo na frente dos outros, foi todo mundo embora, ficou ele e a mulher. Se fosse eu, ia fazer o quê? Eu ia dar aquela lição de moral para minha amiga. Não pode fazer isso. Você não sabe que é errado, que tem que agir de tal jeito. Não é assim que a gente faz? Quando vem um amigo e erra alguma coisa, a gente está na boa intenção. Só que Jesus não fez isso. Ele desenvolveu, ele trabalhava de uma forma que ele potencializava as virtudes das pessoas e não ressaltava o que elas tinham de ruim. Então, aquela parte que a gente fala assim, amanhã eu tenho uma reunião, não posso esquecer. Você potencializou não o esquecer. Você já esqueceu, amanhã você vai esquecer que tem reunião. O certo seria falar o quê? Amanhã eu tenho uma reunião, vou me lembrar disso. Você potencializa o que você tem de melhor, a lembrança. Era mais ou menos nesse sentido que Jesus trabalhava. Então ele não combatia frente a frente os defeitos, mas ele mostrava para a pessoa que dentro dela ela tinha condições de desenvolver o lado bom. Não era combatendo o lado sombrio, era aumentando as virtudes. Então, se eu pensar, eu sou egoísta, eu preciso melhorar, eu sou orgulhoso, eu preciso melhorar, você vai pensando só nos defeitos, você não vai sair dali. É como dar murro em ponto de faca, é como ficar batendo na parede e a porta está do lado. O que nós devemos fazer? Potencializar o que temos de bom. Enxergar sim os nossos defeitos, enxergar sim onde nós precisamos mudar, mas potencializando o que temos de bom. A vida é como se fosse uma balança. Quanto mais eu fico preso na matéria, no status, em tudo isso, materialismo, no dinheiro, nas riquezas, a minha balança vai pendendo para baixo e eu estou enraizado no orgulho. E a balança que está lá em cima, o outro lado da balança, é o quê? As nossas riquezas espirituais. Tudo aquilo que eu vou levar quando eu desencarnar. Qual dos dois lados está mais próximo de Deus? Então a gente às vezes está tão enraizado na matéria, no dinheiro, no trabalho, na correria, e vai o quê? Só enraizando o orgulho em nós. Só que nós esquecemos de trabalhar o outro lado. Então existe uma história que mostra bem essa balança e a distância de Deus. Um menino perguntou para o pai, pai, qual o tamanho de Deus? E o pai mostrou para ele um avião lá no céu, falou, qual o tamanho daquele avião? O menininho olhou e falou, nossa, é muito pequenininho. Aí o pai pegou o menino, levou lá no aeroporto, aquele avião estacionado. O menino olhou e o pai falou, e o tamanho desse avião? O menino falou, nossa, esse é gigantesco, é imenso. E o pai falou assim é Deus. O tamanho dele vai depender da distância que estivermos dele. Quanto mais perto, maior Deus será na nossa vida. Então é hora de pararmos e nos perguntarmos: qual a distância que eu estou de Deus nesse momento? O que eu estou valorizando mais? Será que eu estou enraizado ali no orgulho, na matéria? Será que eu não preciso trabalhar mais o outro lado?
Falar de orgulho dói, dói, porque dói a gente olhar para dentro de nós e enxergar, a gente vê os nossos erros, ficamos decepcionados. Mas é melhor essa decepção do que olhar e fingir que não viu, ou de nem querer olhar, né? Não é fácil julgar a nós mesmos ao invés de julgar os outros, porque ao julgar os outros a gente é expert, né? É muito fácil ver o que o outro está fazendo de errado. Difícil é ver onde eu estou errando. Mas a proposta dessa mensagem é o quê? Tocar o nosso coração e despertar em nós esse querer melhorar. Não com vergonha, porque a vergonha também é fruto do orgulho. O orgulhoso, ele não admite que erra, mas quando ele vê que errou, ele tem vergonha daquilo. Então, eu não preciso ter vergonha, eu preciso entender que somos todos alunos na escola da vida, todo mundo erra, né? Enxergar isso em mim e ter a vontade de ampliar, de melhorar as minhas virtudes. E como eu vou fazer isso? No caminho do amor, na fé, na perseverança, na vontade sincera de querer mudar. A questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, para os espíritos: pode o homem, pelo seu esforço, domar as suas más inclinações? E os espíritos falam: pode, fazendo um esforço muito insignificante. Dá até vergonha de escutar, né? Muito insignificante, que é pior do que insignificante. O que lhes falta é a vontade. Então é o que nos falta às vezes, é a vontade sincera. Não, eu vou mudar, eu vou melhorar, sempre pensando positivo, ampliando as nossas virtudes. E assim, dia a dia, com humildade, vamos demolindo aquele altar que Hamed nos traz do orgulho, do nosso castelo, a nossa torre do orgulho. Aos pouquinhos a gente vai derrotando essa torre. E assim, cada vez mais, chegando mais próximo de Deus, ampliando, até o dia que Deus ficará imenso na nossa vida. Que Deus possa ser imenso a cada dia, a cada gesto, a cada atitude, a cada pensamento nosso. E que tenhamos a força sincera de mudar em nós tudo aquilo que viemos fazer nesta escola da vida. Auxiliando o nosso amigo, mas sempre com humildade, com caridade e com amor, que são o oposto do orgulho. Eu convido a todos a depois lerem essa lição, o livro As Dores da Alma. Esse é o capítulo Orgulho, porém tem vários outros capítulos e são muito interessantes porque Hamed nos traz a autoanálise, a autorreflexão para identificarmos em nós mesmos onde precisamos mudar. Muito obrigada a todos pela atenção. Uma boa noite. E é com muita alegria que nós agradecemos a Carol tudo que ela nos trouxe, de uma maneira gostosa, né? Interessante, contribuindo muito, muito, muito para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Todos aqueles que nos passam uma mensagem de autoajuda, de amor, de reflexões, pegando muitas vezes no nosso calinho, no nosso ponto fraco, realmente essa pessoa vale a pena, né? Porque ela está levando a gente para outro lado que às vezes a gente não enxerga, como disse, porque o orgulho impede e nós ficamos cegos, não é? Que você seja abençoada, sempre bem-vinda na nossa casa, com muito carinho, tá? E com toda a nossa gratidão por tudo que você traz para todos nós. Com certeza será de grande valia para nós que estamos aqui encarnados e para os desencarnados que estão aqui enfeitando esse salão. E é com muita gratidão que nós pedimos licença ao nosso Pai para que possamos encerrar a nossa tarefa dessa noite, dar sequência através dos passes e dos tratamentos, e que nós possamos retornar aos nossos lares fortalecidos, animados, com desejo profundo de olhar para dentro de nós e perceber que o orgulho ainda está muito alto dentro do nosso ser. E que possamos levar para nosso lar, para a nossa família, para aqueles que estão lá nos aguardando, muito carinho, muita paz, muito amor, porque nós estamos nesse ambiente recebendo o quê? Nós estamos sentados ouvindo palestra, mas tem uma pleiade de espíritos maravilhosos, trabalhadores de Jesus, que estão aqui, observando, vendo as nossas necessidades,
mas também estão vendo os merecimentos de cada um. Então nós estamos sempre sendo amparados e auxiliados. Então tudo de melhor que estivermos recebendo agora, nós vamos fechar os nossos olhos. Leva o pensamento lá no seu lar. Vai entrando devagarinho na sua casa. Mentaliza aqueles que já estão dormindo, ou aqueles que estão lá no sofá assistindo uma televisão, ou alguém que esteja no computador. Mentaliza a sua família, para que nesse momento nós possamos servir de ponte, de ligação entre nós e o nosso próximo, que está tão próximo ali no dia a dia, que possa chegar à nossa família, aos nossos entes queridos, aos nossos amados. Essas vibrações que fluem do nosso coração, para que seja de paz, de luz, de amor. Se houver alguém doente, que seja envolvido com muito amor pela equipe médica do plano maior, com a permissão do Mestre Divino, médico dos médicos. Se houver algum desequilíbrio, Senhor, que através de cada um de nós, do nosso coração, possam ser auxiliados. Que toda perturbação que envolver nosso lar, nossa família, possa ser dissipado nesse momento. E que nós possamos mentalizar muita luz no alto da nossa casa. Que do alicerce até o telhado, Senhor, possa se formar uma cúpula de luz protetora, envolvendo cada um nas suas necessidades, nas suas dificuldades, mas rogando com todo amor e gratidão que haja paz, que haja harmonia, que haja compreensão, que haja carinho e respeito, que haja muita saúde, muita prosperidade em todos os sentidos. E que a vossa luz, Senhor Jesus, seja sempre a nossa proteção de luz em todos os momentos da nossa vida, mas que possamos nos esforçar o máximo para receber essa luz e merecer essa luz. E termos a humildade de manter essa luz viva dentro de nós, com a mesma humildade que o nosso Mestre cuida de cada um. Que a paz esteja com todos, um abençoado final de semana e que possamos retornar aos nossos lares melhor do que quando aqui chegamos. Procurando cada vez mais errar menos e acertar mais, com Jesus no coração. Que assim seja, graças a Deus.